Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações alvinegras, saudações botafoguenses, saudações meus amigos de camisa. Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal Revista do Botafogo, Breaking News, informação aí de última hora. O Coritiba, sim, o Coritiba que seria nosso adversário no próximo sábado aí às 16 horas e 15 minutos no estádio Nilton Santos, amistoso aí final da preparação do Botafogo para o início do Campeonato Brasileiro e das demais competições que ainda temos nessa temporada. O Coritiba desistiu, isso mesmo, Coritiba desistiu de jogar amistoso contra o nosso Fogão nesse sábado. Não sabemos o porquê, não sabemos o motivo, não sei se ficou com medo de tomar uma salapada do Fogão, mas o Coritiba, do técnico Mozart, desistiu, que vai jogar a Série B, desistiu de jogar esse amistoso contra o Botafogo. A diretoria do Botafogo agiu muito rápido e logo conseguiu um outro adversário para o nosso time. Enfrentaremos o Grêmio Novo Horizontino, da cidade de Novo Horizonte, lá no interior de São Paulo. Essa é a notícia principal que nós temos hoje aqui na Revista do Botafogo. Queremos dizer para vocês o seguinte: já fizemos aqui um estudo rapidinho sobre a equipe do Grêmio Novo Horizontino, time paulista que está na Série B do Campeonato Brasileiro e é treinada pelo treinador Eduardo Batista, ele que é filho do treinador histórico do Corinthians, campeão brasileiro de 1990 pela equipe corintiana, Nelsinho Batista. E o Eduardo Batista tem um título importante na sua carreira, foi campeão da Copa do Brasil, título que, por exemplo, o nosso glorioso ainda não conseguiu conquistar, pelo time do Sport na temporada de 2008. E tem alguns jogadores nesse elenco curiosos do Novo Horizontino que poderão enfrentar o Botafogo nesse sábado no estádio Nilton Santos, amistoso, com portões aí, você podendo comprar o seu ingresso, você sócio, você não sócio, abrindo para o público geral, se não me engano, amanhã, para poder assistir esse amistoso na nossa casa botafoguense. Matheus Friso, isso, ele mesmo, que chegou a jogar aqui no Botafogo, foi um dos jogadores folclóricos que passou pela nossa equipe, que o pessoal não tem, assim, as melhores lembranças. Nós torcedores alvinegros, não temos, assim, as melhores lembranças, mas o jogador, o meia ofensivo Matheus Friso, veio da Tombense e hoje está no Grêmio Novo Horizontino, pode enfrentar o Botafogo no sábado. Nessa temporada já fez 8 jogos pela equipe paulista e não marcou nenhum gol, nem fez nenhuma assistência. Outro jogador que até fez uma excelente Série B aqui no Botafogo, que está jogando no Grêmio Novo Horizontino, é Luiz Oyama. Depois acabou até jogando, começando com a gente aqui o Campeonato Brasileiro de 2022, com o Luiz Castro, e acabou que pelo nível que o Botafogo foi alcançando, o Luiz Oyama, né, o Botafogo foi subindo o nível, foi subindo a prateleira, e o Luiz Oyama foi ficando para trás, mas não temos assim lembranças ruins do Luiz Oyama, principalmente naquela campanha da Série B, na qual o Botafogo subiu em 2021 para a Série A. Então, Luiz Oyama também está lá no Grêmio Novo Horizontino, poderá nos enfrentar no sábado nesse amistoso. Diretoria do Botafogo agindo rápido após a desistência do Coritiba, e teremos um amistoso agora com um novo adversário impressionante, Grêmio Novo Horizontino. Outro jogador importante, perigoso do Grêmio Novo Horizontino é o Vaguinho, que até a temporada passada estava no Cruzeiro, né? não vinha sendo muito bem aproveitado, é um ponto esquerda, já fez 13 jogos e 3 gols nessa temporada pela equipe do Grêmio Novo Horizontino. Outro jogador é o Pablo Diego, que é o centroavante da equipe, em 14 jogos fez 3 gols, veio do Sport e também pode ser um dos nossos adversários que estará em campo neste sábado. Temos o Marlon Volante, que veio do Juventude, fez 13 jogos e 3 gols para um volante, bastante participação em gol. E o jogador, que também já teve passagem pelo Ceará, mais um dos destaques da equipe do Grêmio Novo Horizontino. E por último, o Vitinho, que é um jogador que volta e meia é emprestado do Palmeiras para o Novo Horizontino. A torcida do Novo Horizontino gosta desse ponta direita, de certa habilidade. É um jogador que pertence ao Palmeiras e mais uma vez o Palmeiras está emprestando para a equipe do Novo Horizontino, porque não tem espaço na equipe palestrina. Então esse será o amistoso. Torcedor botafoguense, você que pretendia assistir a partida contra o Coritiba no sábado, a partida será contra o Grêmio Novo Horizontino, mas que também é um teste contra uma equipe de Série B, então não pense que será aquela molezinha, aquela baba, mas o Botafogo precisa se impor na sua casa, como equipe de Série A que é, como campeão da Libertadores que é, como campeão brasileiro, atual campeão brasileiro que é. O Botafogo precisa se impor na sua casa e mostrar o avanço aí nessas 2 semanas
de treinamento do Renato Paiva. Então o amistoso será não mais Botafogo e Curitiba, mas o amistoso será Botafogo Grêmio Novo Horizontino, você fica sabendo aqui na revista do Botafogo. Outra notícia importante que nós queremos ter hoje, saiu daqui para vocês essa notícia, o nosso CEO, Tair Arruda, presente no sorteio de ontem da Copa Conmebol Libertadores, que definiu o grupo do Botafogo, o grupo A, para a disputa da Copa Libertadores, onde estaremos buscando o nosso bicampeonato, o grupo com Estudiantes, com a Universidade do Chile e também contra o Carabobo da Venezuela. O Tair Arruda, ele fez uma fala sobre o Mundial de Clubes, dizendo que o Mundial de Clubes é a menininha dos olhos, a Copa do Mundo de Clubes é a menininha dos olhos do Botafogo, né? E com isso, nós podemos esperar grandes reforços na janela que vai especial, que vai de 1º até 10 de julho, essa janela especial. Então não espere somente o Wesley, grande e excelente volante que vai dar muita qualidade e muita profundidade para o nosso elenco. Já temos excelentes jogadores na posição, os 2 titulares que fizeram um grandioso Campeonato Brasileiro, uma grandiosa Copa Libertadores, Gregor e Marlon Freitas. Tem que se cuidar muito, porque o Wesley é um excelente jogador que está vindo do Campeonato Russo e vem para ser titular. Então isso é qualificação de elenco. Mas podemos esperar muito mais do que isso, porque se Tair Arruda está dizendo que a Copa do Mundo de Clubes, que o Mundial de Clubes dos Estados Unidos é a menina dos olhos do Botafogo, então pode ter certeza que teremos muito mais do que o Wesley nessa segunda janela e nessa janela especial que vai de 1º até 10 de julho, vocês podem ter certeza disso. E por que nós falamos isso? Isso é uma avaliação. Porque o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes é para o Botafogo, é para o John Textor, é para Igor Hould, uma vitrine. É a oportunidade dele mostrar a sua equipe, que foi campeã brasileira, que foi campeão do campeonato da Copa Libertadores, para o mundo. E isso fortalecer ainda mais a marca da Igor Hould, que em breve pretende fazer o IPO na Bolsa de Valores de Nova York. O que é o IPO? Você já deve ter ouvido falar sobre isso várias vezes aí em vários canais do Botafogo. É quando você abre as ações da sua empresa para compra e para venda nas bolsas, né, de valores. E aí, com isso você pretende conseguir uma grande lucratividade em investimentos para a sua holding, a sua empresa que disponibiliza ações no mercado de bolsa de valores. Então, o Texas está preparando esse IPO, essa entrada na Bolsa de Valores de Nova York, o Botafogo desempenhando bem, com bons atletas, com bons jogadores, com bons ativos demonstrados numa Copa do Mundo de Clubes. Isso faz com que esse IPO possa ser muito mais valioso e ter um resultado muito melhor do que o John Textor pode esperar. Então, não duvide que não vai faltar investimento da holding para que, de fato, essa Copa do Mundo de Clubes, que é uma grande oportunidade nos Estados Unidos, no mercado que é a sede da Igor Hould, que é o país do Textor e que é onde ele quer investir, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, de Nova York, não tenha dúvida que o Botafogo vai chegar lá com uma boa equipe. É lógico que disputar o título é uma situação muito complexa, muito irreal, pensando hoje na diferença que existe entre o futebol europeu e o futebol brasileiro, o futebol sul-americano, mas com certeza ele quer performar bem. Teremos 3 adversários do nosso grupo, 3 oportunidades. PSG, que é um grande rival do Textor, já que também é proprietário do Lyon na França, e tem tido vários enfrentamentos contra o dono do próprio PSG, então é um enfrentamento importante para o Botafogo e para Igor Hould, o Botafogo enfrentar o PSG numa Copa do Mundo de Clubes. O Atlético de Madrid, que é um grande time e que vai vir mordido, porque o Atlético de Madrid ainda não conquistou Champions, caiu para Champions mais uma vez num cenário muito complexo para o Real Madrid, mais uma vez, depois de ter perdido 2 finais do Real Madrid, ser eliminado dessa forma para o Real Madrid nos pênaltis da Champions League. Foi mais uma vez doloroso para o Atlético de Madrid, e o Atlético de Madrid é mais um dos casos de clube que não tem Champions e já foi campeão do mundo, num ano que o campeão da Champions não foi, o Real Madrid foi, o Atlético de Madrid foi, desculpa, Atlético de Madrid, estamos falando aqui do Atlético de Madrid, ele foi e foi campeão do mundo de clubes. Então, espera-se que o Atlético de Madrid queira mostrar serviço nessa competição para, quem sabe, ter mais uma oportunidade de enfrentar e finalmente derrotar o seu maior rival, Real Madrid. Então teremos o Atlético de Madrid motivado no nosso grupo. E também o Seattle Sounders, que é uma das equipes da casa, assim como o Inter Miami vai disputar esse Mundial de Clubes de maneira muito controversa, né? Ganhou a fase preliminar da Major League Soccer, da MLS Cup. Não foi o campeão geral final, depois dos playoffs, e ainda assim ganhou a vaga, e aí por uma questão comercial, por causa do Messi, a gente sabe que foi por aí, mas o mérito esportivo mesmo, o Inter Miami não teve, e ainda assim vai disputar o Mundial de Clubes, e a outra equipe é o Seattle Sounders, que está no grupo do Botafogo, uma das equipes da casa. O Botafogo vai enfrentar o Seattle Sounders em Seattle, no seu próprio estádio, aquele que em tese seria o adversário
mais acessível do Botafogo já tem essa dificuldade, tá jogando em casa e tudo mais, então o Botafogo, se não chegar muito preparado, muito forte, muito reforçado pro Mundial, passa vergonha, é tudo que o John Textor não quer. Então pode ter certeza que o Botafogo vai ter time forte nesse Mundial de Clubes e reforços chegarão nessa janela especial do Mundial, na segunda janela em si. Então, bem, essas são as principais notícias que nós queremos trazer hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez pedimos a vocês, curta aí os nossos vídeos, compartilhe o nosso canal com todos os amigos, se inscreva no nosso canal para que a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor, ative o sininho para que assim que os nossos vídeos forem lançados aqui, cheguem logo para você, para que nosso canal possa crescer cada vez mais e trazer conteúdos cada vez melhores e mais bem estruturados para vocês. Essa é a revista do Botafogo, seguimos aqui firme e forte. Vamos, Fogão, vamos para cima deles. Saudações alvinegras, saudações para todos os nossos irmãos de camisa. Estamos juntos.